Porque é muita coisa, gente, é muita coisa. É muita coisa boa, mas eu acredito que, eu tava pensando nisso, nosso objetivo na classe, eu acho que a gente tá alcançando, assim, que é de mesmo mexer nos nossos fundamentos, de fazer a gente, de instigar a gente a pensar em certas coisas, em certas ações e no desenvolvimento da nossa fé, né, e no amadurecimento da nossa vida cristã. Esse é o objetivo dessa classe, a gente, como a gente vem falando, né, é exercitar, é nos exercitar com o propósito da piedade, de nos tornarmos um pouco mais parecidos com Jesus, né? E sermos transformados de glória em glória, tudo aquilo que a gente falou no início, né? A respeito das nossas raízes, ver o que a gente precisa mudar e como que a gente vai cultivar uma vida de devoção ao Senhor e como isso pode afetar as pessoas ao nosso redor, né? Então eu espero que nesses nossos encontros, pelo menos alguma coisinha tenha ficado no seu coração. E eu me vi muitas vezes, né, agindo diferente ou pensando mais antes de agir, como fruto dos estudos que a gente tem feito aqui aos domingos. Então, eu creio que tem sido bênção. E o feedback que eu recebi de alguns de vocês também tem sido bom nessa questão de agir mesmo, né? De situações em que a gente é levado a servir mais, por exemplo, né? A servir além daquilo que cabe a nós ou daquilo que é a nossa responsabilidade, de andar mais uma milha mesmo. Então, isso tem sido muito bom. Agora é a sua hora. Ó. Eu comecei a arrumar a minha casa, porque a minha esposa tá grávida. Aí... Jesus existe. No quarto filho. Mas tá valendo, a gente ficou feliz demais. Mas eu aprendi isso agora, eu aprendi agora. Vocês falam quarto filho. Pra mim foi muito bom, porque eu falo muito rápido. Eu penso e já falo. Então, nesse tempo também pra mim, eu puxei, sempre ali. Tô me controlando, porque depois que você já falou, não adianta, né? Pedir perdão, mas É bom, né? é bom, mas já foi, né? Então pra mim foi muito bom também esse tempo. Que bênção. Não, eu acredito que cada um, eu espero, né? Não só acredito, mas eu espero que cada um de nós tenha tido alguma experiência, assim, de, poxa, do Espírito Santo mesmo incomodar no momento, falar assim, nossa, isso aqui eu preciso me disciplinar nisso, né? E como a gente falou lá atrás, no nosso primeiro encontro sobre oração e palavra, eu espero muito que o seu relacionamento com a palavra de Deus tenha se aprofundado um pouco, né? O seu relacionamento com Deus, essa intimidade, porque tudo vai fluir a partir dali. E hoje, na celebração, quando a gente fala de celebração, a gente vai ver que a celebração, ela abraça todas as outras disciplinas. Também não adianta a gente ficar ali, ó, só na disciplina, sem celebração. Né? Mas a gente, se Deus quiser, vai dar tempo da gente falar um pouco sobre isso. Mas a gente vai começar falando sobre confissão. Né? Confissão é uma disciplina comunitária. Nós vamos ver por que ela é comunitária. Né? E a gente vê a confissão como uma prática mesmo ao longo da história do povo de Deus. Né? Inclusive no Antigo Testamento, quando um dos pontos, assim, uma das histórias, né, que mais me chama a atenção com relação à confissão é quando Natan, o profeta, vai até Davi, né, e assim, é claro que ele vai jogando a bola para Davi, mas chega num ponto, e nos Salmos a gente vê muito isso, a gente pega a Bíblia cronológica ali, os Salmos de Davi são salmos, alguns deles, salmos de confissão mesmo. Né, de entrega a Deus. E como eram salmos, eram coisas que eram passadas pelas gerações, coisas que a gente lê até hoje. Então, assim, é uma exposição mesmo do pecado, mas não só para um desabafo, e a gente vai ver isso. Né? A confissão não tem um objetivo terapêutico, não é, a quem você confessa não é um psicólogo que vai te conduzir, eu não sei nem como explicar isso, mas não é, o intuito da confissão não é uma terapia. Na verdade, é uma entrega, é um reconhecimento e um assumir uma responsabilidade. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso hoje, né?
Mas vamos começar com o conceito, assim, de confissão. O que é? Quando fala assim, confissão, o que te vem à mente? Primeira coisa, assim, confessar. E eu quero ouvir. Fala a verdade. Falar a verdade. Assumir. Exposição. Assumir, exposição. Admitir um erro. Conserto também. Conserto, muito bom. Que não é só o admitir, mas é essa conversão do caminho, né? Essa mudança. É tudo isso mesmo. Quando a gente fala assim, eu e o Raul, a gente estava vendo o documentário do João de Deus, né? Aí o delegado lá falando assim que eles estavam esperando uma confissão. Né? Quando se fala de crime, é um assumir a responsabilidade, né? É um trazer a verdade, né? Do que aconteceu. Não, ele não assumiu, gente. Ainda jogou a bola pra Deus. Ah, tá. Deus vai dizer. Vai mesmo, Ô, né? Mica, pra mim, confissão também, na minha experiência, assim, com a minha vida com Deus, também traz um certo alívio. Uhum. Então, já teve momentos que eu tive que confessar ou a alguém, ou a Deus mesmo, e é libertador. Uhum. Com certeza, confissão é um dos... Como todas as disciplinas, a gente viu isso lá no primeiro dia, as disciplinas são um caminho para a liberdade. E a confissão, com certeza, ela corta certos laços que prendem a gente seja uma situação ou a alguém, né? Então, aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só pegando um gancho disso, a confissão cristã, confissão de pecados, seja no seu íntimo com Deus ou a alguém, que é o que a gente vai focar um pouquinho hoje, ela não é só um desencargo de consciência e agora pronto, estou resolvido. Mas ela é o primeiro passo para a liberdade, para esse tipo de liberdade. A gente vai aprofundar nisso. Mas uma das características da confissão é que traz a verdade, né? É um reconhecimento da verdade. É um trazer a minha mente e o meu entendimento de alguma coisa aquilo que é a realidade. Né? Então, quando eu confesso alguma coisa, eu expresso uma verdade. Qual que é essa verdade? De que eu sou um pecador e de que eu careço da graça de Deus em todos os aspectos da minha vida. Né? Em 1 João 1,9, fala aquele texto bem conhecido, que se eu começar, todo mundo vai saber completar. Se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, em 1 João, quando está falando dessa questão de confessar, é que o confessar nos faz reconhecer mesmo que eu preciso de redenção. E aí, nesse momento, eu aceito e abraço a redenção de Cristo, que foi por todos os pecados da humanidade. Mas eu posso muito bem, em momentos, rejeitar isso, né? E continuar no meu orgulho e negar, de certa forma, essa redenção para a minha vida. Mas se a gente confessa os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele já fez tudo que precisava para nos perdoar. Agora, o nosso entendimento do perdão de pecados, e eu acredito que na Igreja Católica talvez seja mais forte, ou algumas denominações evangélicas, né, que isso seja muito forte, é que a gente associa o pecado ou a falta de confissão à perda da salvação. Né? Então, nossa, gente, se eu tiver mentindo na hora de Jesus voltar, eu vou pro céu? Né? E às vezes a gente liga muito a questão da salvação com o céu somente. Mas na verdade, o plano de salvação não é só nos libertar do inferno, nos livrar do inferno, mas é nos trazer de volta para a comunhão com Deus. Então a confissão, ela desbloqueia, ela tira um muro de separação e me volta para a comunhão com Deus. Não só me liberta do inferno e do pecado e da morte, mas ela me traz de volta. O confessar, o reconhecer a necessidade de um Salvador é o que me conduz ao arrependimento
que me aponta para Jesus Cristo, que é o único caminho de volta para Deus. Certo? Assim, parecem muitos passos, mas é muito simples na verdade. A confissão, ela vai nos trazer essa verdade, de que eu preciso de um Salvador. Não para me livrar do inferno, mas para me trazer sem reservas para dentro de uma comunhão que foi perdida lá no Éden. O objetivo de Deus na criação é a comunhão com o homem. Na criação, nos dias da criação, a gente vê Deus colocando tudo no seu lugar para receber a humanidade. E para viver essa vida com a humanidade, essa vida de comunhão, de relacionamento, de obediência, de caminhar junto, de consulta. É o nós. O objetivo de Deus era nos trazer, e é nos trazer para essa comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa comunhão que já existe, na criação do homem, a gente foi colocado ali dentro. Que é um relacionamento mútuo, de respeito, de consulta uns aos outros. Era pra gente estar ali. Só que com a queda, o que aconteceu? Separou, a gente sai dessa comunhão, a gente escolhe, Adão e Eva escolheram se retirar dessa comunhão e falaram assim, bom, nós queremos definir, na verdade, né? Eu quero definir o que é bom e o que é ruim. Eu me retiro dessa comunhão em que eu consulto Deus e eu confio em Deus sobre o que é bom e o que é ruim. Eu me retiro disso e eu quero definir o que é bom e o que é ruim. E nisso em Deus não há espaço para isso, né? Porque Ele é a definição da verdade. E aí a confissão, quando a gente reconhece, traz essa verdade e a gente expressa com a nossa boca, a gente confessa, isso nos traz de volta essa realidade de que eu pequei, eu preciso de um mediador e meu mediador é Jesus Cristo e eu me coloco nessa posição de eu quero retornar a essa comunhão. Pode chegar um pouco pra frente, mano. De novo. Então vamos lá. Então a salvação é para restaurar essa comunhão com Deus. E na salvação, o símbolo da salvação que nós temos é a cruz. Né? É esse sacrifício de Jesus pela humanidade. E sem a cruz, é igual eu falei no início, sem essa cruz, sem o sacrifício de Jesus, a confissão se torna algo apenas um desabafo. Ai, vou desabafar. Alguém já falou pra vocês, tipo assim, nossa, eu preciso só desabafar um negócio aqui. Não fala não, só desabafo. Não, é só um desabafo, assim, é só um desabafo. Não aguento mais meu marido, só um desabafo. Né? Não aguento mais, sei lá o quê. Não, ontem não, deixa eu desabafar aqui, porque tem um trem engasgado aqui. Isso não é a confissão, isso é só um desabafo. E aí, às vezes, a gente confunde essas coisas e acha que a confissão vai ser esse momento de desabafar e, de certa forma, aliviar, né? Um movimento de... igual quando você tá muito apertado para fazer xixi. Né? Aí você vai lá, pronto. E não é isso. A confissão, ela precisa nos levar de volta à cruz. A esse reconhecimento da necessidade que eu tenho desse sacrifício único de Cristo. Né? E quando a gente traz à luz o nosso pecado, o que acontece? Quando a gente está confessando, pensa em alguma coisa ruim e errada que você fez, algum pecado. Agora pensa você falar isso. Isso te coloca numa posição de quê? De vulnerabilidade, de fraqueza, de humilhação, né? Essa questão de trazer à luz o nosso pecado, aquilo que é a nossa fraqueza, nos coloca numa posição de muita vulnerabilidade. E aí, assim como o jejum, lembra que a gente falou que o jejum nos coloca numa posição de vulnerabilidade, onde a gente fica mais sensível? Assim como no jejum, nessa posição de vulnerabilidade, a confissão, nos colocando numa posição de vulnerabilidade, a gente fica mais acessível para a transformação.
a gente fica mais aberto para a transformação, para confronto, para aquilo que Deus tem para nós, para receber a verdade de Deus na nossa vida. Porque a gente se abre, a gente se coloca vulnerável, né? Numa guerra. Se não tem aquela... Vocês já devem ter visto, eu não sei nem como que chama, é trincheira? Um negocinho assim, que eles cavam e ficam lá escondidinhos. Se não tem aquilo, o soldado fica vulnerável, né? Então a gente se colocar nessa exposição e falar assim, Deus, o Senhor pode... Eu preciso da sua cura, eu preciso de restauração e de redenção nessa área. Eu me coloco vulnerável, tão vulnerável, para que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. Né? Então isso é isso que a confissão faz. Então precisa ser, né? A gente vai se sentir vulnerável e humilhado, de certa forma, e quebrantado. Vai nos levar a esse lugar. Mas aí a redenção vem, e como diz a palavra de Deus, exatamente, mas eu esqueci. Alguém lembra exatamente como que é esse versículo? É a graça de Deus, não é a graça, que cobre multidão de pecados. Dá uma olhada aí. Mas, enfim, seja a graça, seja o amor de Deus, cobre multidão de pecados. Então, a confissão, ela não para só aí, na vulnerabilidade, na fraqueza. Ela vai além. Eu me coloco vulnerável para que Deus me fortaleça. É igual fala, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente sabe que a gente é fraco em alguma coisa, a gente precisa mais dessa fonte. É o amor, Mika. É o amor? Então o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Mas olha que interessante, porque aqui em 1 Pedro fala, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Exatamente. Então, amor fraternal, de irmão, né? Gente, e outra, a gente tem uma certa dificuldade, eu já vou até passar pra lá. O Tiago fala em relação à confissão. Confessai os pecados uns aos outros para ser descurados. E orai uns pelos outros, né? Mas e a gente vai chegar lá. Mas o desafio da confissão é porque a gente tem uma certa tendência a medir a nossa espiritualidade com a do outro. Né? Agora falando de confissão mesmo, não só a Deus, né? Mas uns aos outros. É bíblico, como a Vânia trouxe, né? Tiago 5, se não me engano é 2 ou 3, versículo 2 ou 3. Fala assim, confessai seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. A confissão, ela vai trazer cura, certo? Mas, às vezes, a gente se recusa ou a gente se segura um pouco na confissão, porque nos falta entendimento de que nós somos uma comunidade de santos redimidos, mas a nossa natureza é pecaminosa. E a gente esquece disso, e aí a gente começa a se comparar, a medir a espiritualidade. Nossa, olha lá, ó, o Giovanni é ajudador ali, né? Então, ele tá um nível acima, né? Ou então, nossa, a Alissa ministra louvor, e a gente sente a presença de Deus, nossa, então, coitado de mim. Ou o contrário, nossa, não, eu dou aula na escola dominical, a Heloísa... O que ela tá fazendo ultimamente? Passando mal né? Então, tipo, aí eu já chego assim, eu não posso trazer à luz nada daquilo que é a minha fraqueza, porque senão o que vão pensar de mim? Qual vai ser a minha reputação, então? E aí a gente começa a pensar ou que a gente é mais ou que a gente é menos, e a gente fala, não, então isso aí eu confesso só a Deus. E tem momentos que a gente vai fazer confissões de arrependimento só a Deus. Existe hora para isso. Mas existem coisas que vão exigir de nós essa vulnerabilidade para com os irmãos. Para a gente receber na prática o amor de Deus de uma forma palpável. Eu acho que eu até contei essa experiência aqui já. Durante a minha TED, TED a gente tem muitos desses momentos, né, de
de perdão, de ver na nossa vida o que a gente precisa consertar, né? E tinha uma coisa que eu precisava, eu sabia que eu precisava falar pro meu pai, pedir perdão pra ele. E eu tava na Alemanha, né? Na época não era tão fácil, vídeo chamada, essas coisas. 2012, gente. E aí eu escrevi um e-mail pro meu pai, falando: papai, me perdoa, porque algumas coisas que o senhor me ensinou, eu abri mão dessas coisas e hoje eu vejo o resultado disso negativo na minha vida. Então eu quero te pedir perdão porque eu não fui obediente, porque eu deixei esses valores de lado, coisas assim. Abriu meu coração mesmo com o meu pai. E era uma coisa que era muito sensível pra mim, assim, na minha vida. E eu pensei assim, não, ele vai falar que eu não preciso nem voltar, né, pra casa. E a resposta dele, eu tenho esse meu até hoje. A resposta dele foi de tanto amor, e de tanta graça, e de tanto, assim, acolhimento. Gente, eu senti tanto do amor de Deus com a ação, com a atitude que o meu pai teve comigo. Isso me levou a uma profundidade tão maior no meu relacionamento com Deus que pra mim, hoje eu entendo muito mais essa questão da confissão e do que ela faz no nosso relacionamento com Deus. Porque o outro, ele vai espelhar. Claro que nesse caso foi positivo, às vezes vai ser negativo. Mas o outro, ele tem, quando é uma pessoa madura, sensível ao Espírito Santo, ele vai responder de uma maneira espiritual, de uma maneira que vai refletir Deus para você. E isso vai trazer cura. É isso que vai trazer cura. Então, a gente, nessa comunidade de santos e pecadores, né, que nós somos aqui, precisa haver espaço e liberdade para certos tipos de confissão, sim. Mas eu acho que às vezes a gente fica com medo de achar o que o outro vai achar. Exatamente. Nosso pecado. É claro. Entendeu? Porque tem gente que aí dependendo do seu pecado, a pessoa não faz nem cara de Mona Lisa, né? Hã? E você fala, ferrei. Não vou nem conversar, né? Não, e aí é claro que nisso, gente, precisa haver uma certa sabedoria, uma sensibilidade, né? Já vou falar sobre isso agora. Tá, beleza, então eu vou sair com uma placa. Quer confessar? Não, um exemplo, vou usar um exemplo muito prático, que nesses casos eu acho que precisa haver confissão por uma questão de prestação de contas. Os pecados sexuais mesmo, pornografia, que é algo muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Se alguém tem esse tipo de prática e de vício mesmo, é muito difícil a pessoa sair disso sem se expor. Gente, isso aí é pesquisa, tá? Existem inúmeras pesquisas a respeito disso. A maior parte, eu acho que, eu vi uma pesquisa uns anos atrás, deve ter uns 4 anos. Saiu um artigo, eu não lembro onde, eu posso procurar e colocar lá na lista de transmissão, a respeito de pastores viciados em pornografia. Gente, eu lembro do número, 50% dos pastores americanos são viciados em pornografia. Viciados em pornografia. O que determina se é um vício? Não é uma vez ou outra, né? Existe constância, existe repetição. Então, 50% dos pastores. Por que isso? Assim, trazendo ao nosso contexto aqui de confissão. O pastor, tendo a posição que ele tem, o respeito que as pessoas têm por ele, imagina se um pastor chegar lá na frente e falar assim, eu tenho vício em pornografia, o que vai acontecer? Metade da igreja não vai ter a maturidade de lidar com isso. Então é o momento certo e o lugar certo para isso? Não, não é. Mas precisa haver uma vulnerabilidade, um pedido de ajuda mesmo, né? Qualquer mentira, pecado de mentira. No concerto, não basta eu chegar assim pro Éder, suponhamos que eu tenha essa fraqueza. Não basta eu chegar pro Éder como meu pastor e falar assim, Éder, eu tenho a tendência muito forte de mentir, eu não consigo falar algo verdade 100%. Não basta só o Éder orar comigo e falar, tá bom, pronto, resolvido. Confessou, Deus te perdoou e tal.
Não basta isso. Toda vez que eu for falar uma mentira, talvez isso vai exigir de mim. Eu acabei de falar uma mentira, acabei de contar uma história trocada. Vai exigir de mim eu falar assim, não, peraí. Tô conversando com a minha irmã. Nossa, porque ontem eu fui lá, fiquei... Coisa simples, tá, gente? Fiquei 2 horas na fila da loja Americanas. No momento vai dar um clique. Vou falar assim, não, peraí. Não, Alissa, desculpa, menti. Gente, é em coisa simples, eu tô falando sério. Foi só 1h30. Não, menti, foi 20 minutos. Então isso vai exigir essa confissão, esse desenvolver, esse converter do caminho, esse trazer à luz a minha fraqueza e tentar consertar, vai exigir de mim mais vulnerabilidade e mais profundidade. Em certos aspectos isso não vai ser confortável. Mas isso vai trazer cura. É na comunhão, é no consertar com o meu irmão ali na hora. E a Alissa, como uma cristã, irmã em Cristo, madura, sabe? Ela não vai... Será? Não vai ficar me julgando. Ou isso é que se espera em uma comunidade, né? Uma comunidade cristã sadia. Não vai ficar, nossa, mas de novo. Não, ela vai falar, ela vai me incentivar a sempre falar a verdade. Hã? Dá uma dose de corinho também pra dar uma... De couro? Não, couro a gente dá em criança, né, Giovana? Ela vai sair me batendo. Assim, essa falta de maturidade muitas das vezes não atrapalha não só essa questão da cura, assim, falando de nós cristãos, mas até de pessoas do mundo, escravas mesmo, assim, uma prostituta, pessoas que estão afundadas no pecado, às vezes não se sentem bem no nosso meio, porque ainda existe aquela barreira, não é o que a gente quer também, existe aqueles pecados capitais, como fala, nossa, é esse pecado, né? Como que eu vou lidar com isso? Passa a batata quente pra lá, que eu não quero lidar com isso. O homossexualismo, coisas que são muito assim, atuais, que a gente precisa mexer. Tem um amigo meu, ele tem um ministério de Deus do Perto de Restauração, e é bem nessa área da promiscuidade, das coisas assim, a gente não faz ideia, assim, de como essa caverna é funda, Com sabe? certeza. Quanta sujeira há. Então, assim, às vezes por falta de espaço com líderes no início, ele não teve para ele se abrir, para ele arrepender, para ele deixar de ser... Aquilo vai ficando recorrente, vai crescendo, vai virando monstro. Porque a pessoa, ela fica se escondendo. Mas não é só nesses pecados. Não. É nas coisas que é no orgulho. Gente, que é pecado mais presente na igreja do que orgulho? Nossa. Né? De achar, essa questão de achar que eu sou melhor mesmo que o outro, de Orgulho medir. espiritual, tá, Mica? Eu vou mais além ainda. Com certeza, de medir mesmo a espiritualidade nossa, de chegar assim. Eu conheço mais. O pastor, quando ele começa um versículo, eu já sei. A Sheila não sabe. Eu vi um vídeo, não sei se foi o Billy Gunn, não sei, ele se confessando no YouTube lá, de uma orgia que fez, sabe? Aí eu fico pensando assim, até que qual momento assim, o cara confessou, para muitos vai ser motivo de escapora, mas pensa, para um cara aceitar isso e querer mudança de vida e se expor. Com certeza, é um passo muito grande. Gente, a confissão, ela vai custar. Ela vai custar, né? E aí, por vezes, vai te exigir confessar para, por exemplo, para alguém que tá muito próximo a você. Um esposo, uma esposa. Às vezes vai ter momentos que você vai ter que confessar coisas profundas pro seu esposo e pra sua esposa. Que é gente que tá ali com você. Agora, você precisa ter também a sabedoria e buscar esse entendimento. É Deus que vai falar se é o momento certo, a maneira correta. Porque você pode destruir a sua casa. Se é uma confissão no lugar errado. Se é no momento errado. Então, a confissão, ela vai estar ligada às primeiras disciplinas que a gente falou, que é de intimidade com o Senhor. É esse discernimento, é o que vai dar opa, peraí, será que é isso? Nós já tivemos aqui na VID mesmo, momentos de confissão pública de certas pessoas que trouxeram cura, sim.
Mas eu sei também de exemplos, não daqui, não consigo me lembrar daqui, de confissões públicas que geraram mais revolta, mais estranheza e desconforto do que cura, né? Que destruíram famílias. Eu acho que foi nos Estados Unidos um tempo atrás, um pastor que confessou que tinha uma outra família na frente da igreja. A própria esposa dele não sabia. Imagina! Nem a esposa sabia. Eu tava pensando nisso aqui, Mica, porque tem a pessoa certa também. Claro. Tem a hora certa, mas tem confissões que eu acho que tem que ser para uma pessoa específica, né? Não, e quando envolve, gente, essas questões, vou falar de questões de relacionamento, de casamento, por exemplo. Esse que é um dos escândalos, né, que a gente tem, que é de adultério. Gente, você não vai confessar para um grupo de pessoas com a sua esposa ali, ou com o seu esposo ali, vai deixar ele escutar a primeira vez que você está traindo? Na frente de outras pessoas. Então tem certas coisas que vão exigir uma sensibilidade um pouco maior, né? Um bom senso, né? Então, a quem confessar? Você tem que procurar alguém que tenha sabedoria, que tenha maturidade, que é alguém que você sabe que guarda segredo. Que confia, né? Você não vai confessar uma coisa, um pecado pra Maria Fifi. A Maria Fifi, diga. Começar pra mim é o treco mesmo. Rede social Eu não fui só. Quem estiver pensando em mim aí, pode pensar. Tira o cavalinho da chuva. Primeiro que eu vou falar, primeiro que eu vou falar já pro Raul. Já. Ele já vai espalhar. Então você tem que... Manda um zap, galera. Você tem que procurar alguém com sabedoria, né? Com maturidade, alguém que você sabe que vai te falar a verdade também, que não vai passar a mão na sua cabeça, não, agora tudo está perdoado e pronto. Não, mas que vai te trazer para um lugar até de prestação de contas. No exemplo da pornografia que eu falei, existem muitos sites mesmo que você entra, eu não sei nenhum de cabeça agora, mas trabalhando com o ETED todos esses anos, a gente vai, assim, tem alguns padrões, né? E tem diversos sites que tem prestação de contas mesmo, que você coloca, você se cadastra, e aí ele vai te alertar quando você fizer alguma coisa, quando você tentar entrar em algum site. Entendeu? Que vai te alertar, que vai te trazer, que vai alguém te ligar na hora. Existe isso já. Agora, se você tem algum irmão, alguma irmã com quem você pode se abrir a esse respeito, alguém que se disponibiliza e fala assim, não, toda vez que você sentir o desejo, você pode me ligar na hora. Me liga. Aí você vai ligar, né? Então, assim, ou não. Mas, assim, se a gente se propõe mesmo, dentro da confissão, a caminhar uns com os outros e a estender o amor de Deus uns para os outros, isso cura a gente. E aí eu não me vejo mais como superior. E liberdade puxa liberdade. Então, às vezes, em algum momento eu vou estar confessando alguma coisa, em algum momento a outra pessoa vai estar confessando pra mim. E a gente vai caminhando junto, ali. Sem superioridade, sem orgulho, né? Sem me achar melhor. Porque todos, como diz Romanos, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos. Não existe um que não pecou. E às vezes, principalmente assim na igreja, né? Os pastores talvez sejam os mais aptos, assim, a ouvir algum tipo de confissão, porque eles já têm uma certa experiência. Então, talvez a coisa mais cabeluda da sua vida seja nada perto do que ele já ouviu, né? E então, assim, não vai causar tanto espanto, talvez. Talvez você precise de alguém assim, né? Pra confessar. Amiga. O pastor deve ser difícil, né? Não é fácil não. Porque a nega, você quer falar. Luísa, você tem que te falar um trem. Não, ela quer ouvir. Aí eu falo assim, eu não posso te falar. Mas eu sonho com uma igreja que ainda tenha conselheiros bíblicos. Porque a gente tem o PCA aqui.
É, não, aqui tem PCA. Eu também sou Mas não madrinha. põe o pau. Como é que ela vai fazer? Mas tem gente aqui atrás, A ó. Rosinha é confiável, ela não solta pro Paulinho. Olha só, meu site é um atendimento, eu sou psicóloga, e o site de atendimento é não fala nadinha. Não, que ela chega. Ah, também. Ela chega assim e fala assim. Hoje foi pesado, eu nem ir. Quer saber? O que esse povo falou pra você lá, gente? Fala pra Gente, ele. mas isso é muito sério. Com relação a casal, o Saulinho me ensinou isso muito quando a gente morava ali na Jocum ainda. Tem certas coisas, na verdade não é que tem certas coisas. Tudo que você recebe como pessoa, não é tudo que você vai sair falando pro seu marido, não. Ou pra sua esposa. Não pode. Existe um nível de confiança também de respeito aos seus irmãos. Né? O Raul é super curioso. Também. Maria Fifi 2. Um pouco menos que o Paulinho. Mas, muitas vezes eu tenho que me conter no que eu... Nesse tipo de reação, igual o Paulinho citou o exemplo, né? Nossa, hoje foi pesado. Muitas vezes eu tenho que, ó... pedir grava, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, lavar uma louça aqui enquanto eu processo as coisas pra eu não soltar nada que vai instigar também a curiosidade do Raul. Nesses anos de Jocum que eu tenho, né, trabalhando com a ETED, vem muitas coisas. Os obreiros de ETED, a gente tem sempre pessoas que a gente acompanha, né? Então, nessa jornada, desde que o Raul começou a trabalhar em ETED comigo, nós dois, a gente tinha esse exercício de tipo assim, se algo fosse muito, se em algum processamento ali individual com alguém viesse algo muito pesado, da gente falar assim, olha, eu preciso que você ore comigo, mas de não expor a pessoa de maneira alguma, por respeito. O Raul aprendeu isso, agora retrocedeu um pouco. Mas assim, isso é muito importante, ter essa confiança. Então, quando você for escolher alguém, pede a Deus para te mostrar quem é. Mas passa primeiro por um filtro de bom senso. Geral, não fala nada, né? E o Éder não acabou a conclusão. E aí tudo volta, gente, tudo volta para a questão da cruz. Mica. Quer falar? Fala. Esse respeito que o Giovanni falou é muito sério. Tem muita gente no Uber, você ouve demais, Sim. muitas histórias, muito difícil, muita luta. É praticamente diário, né? É, com certeza. Praticamente diário. Né? Vocês vão psicólogo. Não, gente, isso. O Uber é um bom exemplo disso. Você se coloca numa posição de ouvir, às vezes a pessoa vai falar alguma coisa e é sua responsabilidade, não só no Uber, mas no seu trabalho, qualquer lugar, qualquer posição que você ocupa. Se chegar num momento de confissão, assim, só que nesse caso aqui é confissão, igual a gente falou antes, de reconhecer o pecado, de arrependimento e tal. Mas se chega num nível desse, é seu papel estender o amor de Deus, né? Seja com confronto ou seja com acolhimento. Né? Quando um filho cai, por exemplo, porque estava desobedecendo, imagina, quebrou tá o braço torto caído. Você não vai sair chutando o menino, não, te falei, não sei o que. Não, primeiro você vai acolher, botar uma tala, né? E explicar. Depois você chuta. E conversar. E depois você chuta, depois você corrige. Chuta não, gente. Tá na internet. Chuta não. Brincadeira. Mas tudo na confissão, ela tem que nos voltar pra cruz. Não adianta, não existe outro caminho. Aí não sei se vocês já ouviram falar do Bonhoeffer. É um cristão, ele escreveu muitos livros, um teólogo. E aí ele fala assim, qualquer um que viva em sujeição à cruz, que discerniu na cruz de Jesus a absoluta impiedade de todos os homens e do seu próprio coração, descobrirá que não há pecado que ele já não conheça. Não existe pecado grande demais, ou pesado demais, ou cabeludo demais que Deus não conheça. Certo? E qualquer um que já tenha se horrorizado e se espantado com o próprio pecado que pregou Jesus na cruz,
não mais ficará horrorizado, nem mesmo com os pecados mais escabrosos de um irmão. No momento que a gente se sujeita à cruz e reconhece o nosso próprio pecado, a nossa própria sujeira, eu não posso me horrorizar com o pecado do meu irmão. Porque eu sei que nós dois carecemos da mesma graça. Né? Não é porque eu não tenho a mesma fraqueza do meu irmão que a fraqueza dele é pior do que a minha. As consequências com certeza vão ser diferentes. Mas não existe isso. A partir do momento que eu me sujeito à cruz e ao sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus foi o mesmo, pelo pecado de A e de B. Então, a partir do momento que eu me sujeito a essa cruz, a essa redenção de Cristo, eu perco imediatamente o direito de me espantar, ou nossa, olha o pecado do meu irmão. Né? E isso é muito profundo. Porque a gente tem essa dificuldade. A gente automaticamente, peca querendo medir ali a minha espiritualidade com a do meu irmão. Não, cada um presta contas de si. Né? E cada um cresce sozinho. Assim, sozinho assim, a sua jornada você vai se esforçar sozinho. E a gente cresce com os irmãos. Certo? Então é a cruz que nos poupa de qualquer tipo de ofensa e de qualquer tipo de arrogância. Ela é a cruz que nos poupa disso, que nos protege disso. Certo? Gente, eu preciso muito entrar em celebração agora. Tá? Mas a gente poderia falar muito ainda de confissão, né? Do poder, né? De cura que a confissão tem. Mas basicamente a confissão ela é uma disciplina espiritual porque exige um esforço e vai nos conduzir a um caminho de liberdade. Dentro, claro, de tudo isso que a gente falou, de todos os cuidados que a gente falou. Mas é muito interessante isso que você falou, a questão dos conselheiros, porque existem perfis de pessoas que são um pouco mais preparadas para isso, né, para esse tipo de coisa. Eu gosto muito do tipo de confissão que existe na igreja católica, né? Que é tipo assim, você se confessa com o padre, sabendo que você tem a certeza e a segurança de que ele não vai te expor de uma maneira estranha, né? Talvez não vai, mas existe um pouco mais dessa segurança, né? E aí, mas no nosso meio a gente precisa cultivar isso, né? E isso vai nos levar a um patamar diferente de liberdade com o Senhor. E pode ser que tenham coisas lá da sua infância, né, que ninguém sabe, que talvez você precisa colocar para fora e receber o perdão de Deus junto ali com o irmão, que vai orar por você, que vai te manter ali na prestação de contas mesmo, não para te cobrar alguma coisa ou para te botar pressão, para te vigiar, mas como um companheiro ali mesmo de luta, né? Ô Mica, só 40 segundos, eu sei que você tem que virar aí, mas acho que isso é importante. Muitas vezes, diante de uma situação difícil que você precisa confessar, você precisa montar um plano. Não é tão simples, muitas vezes. Tem um caso de um vídeo que eu vi essa semana, que a mulher estava traindo o marido dela com o pastor da igreja, da própria igreja, né? E aí eu não sei como foi o processo, mas com certeza não houve um planejamento, que o cara subiu no púlpito, tomou o microfone do pastor e falou assim, aí o pastor tentou pregar, não, você não vai pegar não. Aquilo ali foi um estrago para a igreja, reino. Né? É claro que tem indignação dele, claro, gente, isso é inquestionável, né? Mas só que foi um estrago para muita gente, ele no púlpito da igreja tomar o microfone do pastor e falar que você está deitando com a minha esposa, né? Então, a mulher faltou um planejamento, ela tinha que ter buscado alguém que aconselhasse, um outro pastor, né? Não esse, né? Um outro pastor, ou um outro conselheiro, alguém de confiança de fato, né? Para montar um plano para se resolver esse problema gravíssimo, né? E o exemplo que você citou foi do Jim Swaggart, não foi o Billy Graham, que o Jim Swaggart de fato traiu a esposa com a secretária, né? Sei lá, 30 anos atrás, eu era criança. E de fato, só que ali, se vocês assistirem o culto de 1 hora, foi um momento assim, de você ver Deus agindo, né? Que foi um homem que falhou, que pecou,
mas que houve a restauração. Claro que ele tinha uma projeção gigantesca, TV, programa e tudo mais, né? Mas houve uma restauração, ele de fato estava arrependido, reconciliou com a igreja o abraçou, vamos te ajudar e tal. Um cenário completamente diferente desse estrago aqui no Brasil, né? Não, gente, isso é... Vamos voltar nisso rapidinho. Essa questão desse discernimento do que vai edificar, o nosso objetivo é sempre edificar, é construir uns com os outros. Não é destruir. Quem veio pra roubar, matar e destruir é o capeta. Então, até nisso a gente precisa ter a sensibilidade. Você não vai... Talvez não seja um momento bom na hora dos avisos, você chegar lá, não, preciso confessar, peraí, tô fazendo isso. Não, talvez não seja um momento. Talvez tenha, por exemplo, uma abertura em alguma reunião, uma coisa um pouco mais íntima, que vai impulsionar e que vai ser um momento disso. Mas é ter essa sensibilidade. E não fugir disso. Eu acho que isso é o mais importante, é não fugir disso. É não pensar que eu não preciso disso para eu ter a cura. Porque às vezes vai precisar. Muitas vezes vai precisar. Né? E cultivar essa atitude mesmo de humildade, de humilhação, de vulnerabilidade, de crescer um com o outro. Né? E de saber. Não é por questão de amizade também. Não é porque você está compartilhando alguma fraqueza sua com um amigo que aquilo ali se configura uma confissão. Tudo bem, você está falando que um pecado. Só que não quer dizer que você, naquele momento, está se colocando vulnerável para Deus te transformar. Às vezes você está só realmente compartilhando, só para ouvir do outro. Nossa, eu também. Mick, sabe o que é interessante? Que o Éder falou disso. São poucas as igrejas que eu conheço, não nenhuma. Talvez uma que eu penso nos Estados Unidos que eu conheci. Que tem um ministério de aconselhamento. E é uma disciplina tão importante quanto a oração, quanto a celebração, quanto o silêncio. Então é muito interessante pensar isso. Talvez a gente carece disso, né? Sim. E nós na VID temos profissionais como você, a Alícia, como a Mari, temos PCA que forma a gente, a Márcia eu sei que participou, outros participaram, nós já fizemos curso, eu, Lara, curso de aconselhamento bíblico, então tem muita gente que, claro, não sei se todos, né, mas assim, tem gente boa para poder ajudar os outros também. Uhum. Com certeza, gente. E a questão igual, não precisa necessariamente, se tem uma equipe dessa, gente, isso facilita muito. Nossa, facilita demais, né? Só que não precisa disso. Nós que estamos aqui agora com essa proposta, nossa, meu coração já até, nossa, será que não dá pra gente pensar em algo assim pra igreja e tal, que vai ajudar? Só que a gente não precisa disso pra disciplina. A gente não precisa disso pra disciplina. Pode ser num momento ali, sei lá, do louvor que Deus coloca no seu coração, te traz à mente alguma coisa que você precisa confessar e você imediatamente já fala, Deus, aqui do nosso meio tem alguém a quem com quem eu posso compartilhar isso? Talvez Deus vai te trazer. Aí no fim do culto você chegou, ó, Vânia, é o seguinte, eu quero muito compartilhar uma coisa com você que Deus te trouxe à minha mente na hora do louvor. Essa liberdade, né? E outra, Deus dá sabedoria para quem pede. Deus dá a sabedoria. Agora, só pra gente, não vamos falar de celebração hoje, infelizmente, mas só alguns detalhes, assim, a confissão não é pra justificar um pecado, tá? Então, quando você confessa, você não vai justificar, é porque a irmã estava com uma mini saia, com um decote, o colar estava entrando aqui, e aí eu fiquei assanhado e... Não, esse não é o objetivo, eu assumo a minha responsabilidade de que eu fiz uma escolha ruim. Não é o outro. Eu escolhi mentir naquilo que era tão pequeno. Eu entrei na loja, vi um negócio que eu queria, que eu não tinha dinheiro para comprar e peguei. Não, mas também a loja pôs a vitrine, não sei o que, ali, só estender a mão. Não! Ali você manda. Dá uma desculpa.
Ai, a pessoa deixou o celular lá, tava sentado do meu lado lá no ônibus, o celular caiu do bolso. Ah, que pena, né? É muito justificar, né? O erro, tipo assim, eu justifico o meu erro com o erro dos Exatamente. outros, né? Jogar a culpa no outro. Então a confissão não é pra isso. O lugar da confissão é de reconhecer. Reconhecer a realidade de que eu fiz uma escolha ruim, né? E reconhecer a necessidade de uma redenção. Agora, o ápice, a confissão não para aí, né? A confissão tem essa consciência, eu reconheço que eu pequei. Tem o pesar, o momento de colocar isso pra fora, de expor isso, de me tornar vulnerável, mas não para aí. Existe a redenção e existe a justificação em Cristo, na cruz. Então, toda confissão precisa terminar em celebração, em festa, em gozo mesmo, em alegria de que eu tô sendo liberto para ser mais a pessoa que Deus me chamou para ser. Né? Então, não pode parar aí. Quando a gente se confessa com o irmão, não pode parar no ai, errei e tal e pronto. Não, é no eu errei, mas eu quero consertar. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de festa, isso é motivo de gozo ali junto. Porque por causa de Jesus eu posso. Por causa de Jesus eu posso me tornar mais o homem e a mulher que Deus me chamou para ser. E eu me recuso a voltar para esse caminho. E se eu cair, eu tenho meu irmão para falar, cara, de novo, mas eu não quero mais isso, me ajuda. Ora aqui comigo. Eu acho muito interessante João 15, se não me engano é João 15. Nos últimos momentos de Jesus ali com os discípulos, que ele fala, se vocês perdoarem os pecados dos outros, os pecados serão perdoados. Se vocês não perdoarem os pecados dos outros, os pecados não serão perdoados. Jesus, ele nos deu essa autoridade para refletir o perdão de Deus na vida do nosso irmão. Nós temos autoridade. E às vezes a gente precisa ouvir. Para ser livre de culpa, de vergonha, né? Que é isso que o pecado traz, é culpa e vergonha. Para nos livrarmos disso, às vezes a gente precisa ouvir. Não existe mais, Márcio, condenação. Não existe vergonha. Em Cristo, ele cobre a nossa vergonha. Né? E às vezes a gente precisa ouvir isso de um irmão. E ter isso afirmado no nosso coração. Então vai sempre, a confissão na prática, ela sempre tem que terminar com esperança, com alegria. E não com comiseração, com, ai, coitadinho de mim. E nem com, agora eu falei da minha fraqueza, então todo mundo agora tem que entender quando eu dormi com a mulher do outro, ou com o homem do outro. Porque eu confessei, não. É num tom de esperança, de alegria, de transformação e de maturidade, de amadurecimento, né? Naquilo que Deus nos chama para ser, na nossa humanidade, né? Gente, é isso aí. Não vai dar a celebração. Nossa, 8 domingos foi pouco, viu, pastor? 7, né? 7, teve uns quantos aí. Reunião aí, você dá uma estendida. Mas vamos orar então, gente? Só pra gente encerrar esse momento.